Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Especial Autárquicas 2013, agradeço a presença de Vítor Paulo Pereira, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Paredes de Cora. Tem 44 anos, casado, desempenha desde 2009 as funções de chefe de gabinete do atual presidente da Câmara, Pereira Júnior. No plano político foi líder do Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Paredes de Cora e antes de entrar para a autarquia era professor de História na EB23 e Secundária de Paredes de Cora. Também tem já publicado alguns livros. De resto, além disso, é também sócio fundador da Ritmos, a empresa então organizadora do Festival Paredes de Cora. Vítor Pereira, muito obrigada pela presença, antes de mais. Pegando numa das suas célebres frases nesta pré-campanha eleitoral para 29 de setembro, é preciso pensar fora do quadrado. O que é que quer dizer com isso? Não é uma ideia muito estranha ou muito fora do comum aquilo que as pessoas possam pensar. Nós estamos num mundo globalizado, num mundo que muda cada vez mais e naturalmente que pensar de forma diferente é uma forma de afirmar o território. Não quer dizer que pensar de forma diferente, com ideias, não se trata de ideias estranhas, mas ideias pensadas, porque num mundo, como eu estava a dizer, aberto e global, nós temos que nos marcar pela diferença, e marcar pela diferença tem mais um sentido positivo, no sentido de apresentar medidas alternativas, e porque eu penso que uma forma dos territórios se afirmarem é pela diferença, mas não é uma diferença gratuita, é uma diferença pensada, que têm sempre em atenção ouvir as pessoas e não pensem que vai haver aqui alguma revolução. Se houver alguma... Sim, porque essa também foi uma das suas palavras que disse na apresentação, revolução. E se houver revolução, será sempre uma revolução tranquila e sempre com uma ideia muito presente, ouvir as pessoas. E mesmo uma revolução, ela pode acontecer de forma gradual, em diálogo com as pessoas e sempre com serenidade. Não se trata de revolucionar por revolucionar. Digamos, pelo menos não cair num conformismo ou num desgaste. Sim, diria que sim. Depois, também já deixou, digamos que uma promessa ao eleitorado courense, sair do gabinete, o pedir, o reivindicar. Considera que é desta forma que vai conseguir chamar a atenção de Lisboa para Paredes de Cora? Eu acho que esta segunda resposta tem a ver muito com a primeira. Ou seja, se nós estamos num mundo global, é evidente que estamos inseridos no nosso país e penso que uma das formas de conseguir coisas positivas para Paredes de Cora será através daquilo que eu chamo da via sacra dos gabinetes e dos ministérios. Mas também há outra forma das pessoas procurarem, ou seja, posso dar o exemplo das áreas industriais. Hoje temos o ICEP, que acaba por ser uma estrutura essencial na captação do investimento, mas há outras formas, falar com câmaras de comércio, aproximar-nos com empresários, porque muitas vezes através do conhecimento de empresários chegamos a outros, e é neste sentido que eu digo, é evidente que temos que ter sempre os pés assentes na terra, mas eu acho que uma das formas de conseguir aquilo que temos é sempre num contexto global e por isso é que temos que ser mais ativos, mais dinâmicos. Eu acho que acabou o tempo de espera. Temos que ser muito mais diligentes e até a própria Câmara responder de uma forma muito mais rápida aos investidores, aos interessados, às pessoas. É nesse sentido que eu falo. Considera de alguma forma que o atual Executivo, liderado por Pereira Júnior, que é do seu partido, se deixou um bocadinho apagar nos últimos tempos? Não se depreende
compreende isso das suas palavras? Não, de maneira alguma, até porque eu falo muitas vezes com o nosso atual Presidente e temos longas conversas e podemos dizer que o que acontece com a Câmara de Paredes de Coura acontece com a maioria das câmaras. Paredes de Coura teve um desenvolvimento muito acentuado e eu já enumerei isso na apresentação e graças ao atual Presidente António Pereira Júnior, Paredes de Coura hoje dispõe de um conjunto de estruturas básicas que acabaram por trazer bons níveis de desenvolvimento a Paredes de Coura, qualidade de vida e padrões que dão conforto às próprias pessoas. Agora temos que pensar de forma diferente, mas este pensar de forma diferente não é também uma vontade própria, mas também acaba por ser uma contingência até do novo quadro comunitário. O novo quadro comunitário está direcionado para o crescimento inteligente. Não quer dizer que o crescimento inteligente pressupõe alguma crítica negativa ao passado, mas podemos dizer que o ciclo das infraestruturas está fechado. Agora temos que ser mais ousados, pensar num crescimento inteligente, inclusivo e sustentável. E aí é que está o futuro. E quem souber pensar de forma diferente, quem estudar bem os dossiês, quem tiver uma atitude muito mais ativa, tem mais capacidade de afirmar o território e de trazer de forma simples melhores coisas para Paredes de Coura. É nesse sentido. Pereira Júnior também já afirmou que, digamos que o básico está feito. É daí também, nesse seguimento, infraestruturas Paredes de Coura está dotado? Está dotado, podemos dizer que o ciclo das infraestruturas em Paredes de Coura está finalizado. Isso foi um trabalho muito, muito bom, desde equipamentos sociais, desde infraestruturas ligadas ao saneamento, vias de comunicação, até um próprio conjunto de esquemas de assistência social que agora nós temos que aperfeiçoar ou melhorar, ou pelo menos manter, mas o básico está feito. Agora o que temos que fazer é pensar de forma diferente e voltamos outra vez novamente, pensar de forma diferente não é pensar de forma gratuita, é mesmo uma contingência dos tempos atuais. Se as pessoas, e isto é verdade, se as pessoas lerem o último relatório da Cisco, as pessoas nem imaginam como nos próximos 10 anos o mundo vai mudar, ou nós somos capazes de o acompanhar ou ficamos para trás, porque o tempo encarrega-se depois de fazer as avaliações e quem se atrasar será punido. Isso tenho eu a certeza. Quais foram os conselhos que a Pereira Júnior lhe deu? Portanto, o Vítor Pereira, digamos que a carreira política é curta, muito curta, digamos assim, até começou certamente, podemos dizer que o pai político pegando numa expressão de um outro candidato de Monção, foi Pereira Júnior. Quais foram os conselhos que lhe tem dado? Isto pode parecer um lugar comum, mas eu acho que não é. Um dos conselhos que ele me deu é que a função de Presidente de Câmara é a função de servir. E, sobretudo, de ouvir as pessoas. E nós muitas vezes pensamos que, se nos fecharmos no nosso gabinete e não ouvirmos as pessoas, que temos ideias geniais. Mas as ideias geniais ou as ideias diferentes têm que ser pensadas em consonância com as pessoas. E muitas vezes elas provêm de onde a gente pensa que não seriam suscetíveis de aparecer. Dou um exemplo concreto. Ainda ontem estava reunido com elementos de uma junta de freguesia e estávamos a pensar que finalidade iríamos dar a determinado equipamento. É engraçado como, depois deles manifestarem a opinião que eles tinham, porque mesmo com as juntas nós funcionamos sempre com o diálogo, é engraçado que uma ideia que eu acho que é, não vou dizer brilhante, mas é uma ideia muito boa, muitas vezes surgiu de uma pessoa que aparentemente as pessoas pensariam que não poderia brotar daí. Eu acho que é falar com as pessoas e mesmo naquelas mudanças que sejam mais radicais, as mudanças não se podem fazer contra as pessoas. E o que nós temos que fazer é convencer as pessoas da generosidade e das vantagens que essas novas ideias têm para o Conselho, porque ninguém consegue governar sem as pessoas. O que ele me disse foi isso, e é isso que eu farei sempre. Mas não tenho a mínima dúvida. É que muitas vezes não é acusam, mas pensam que a nossa lista é formada por pessoas intelectuais ou pessoas que têm muitas ideias. Professores, pegando nas palavras do seu opositor do PSD. Eu acho que essa ideia
peca um bocadinho por imprecisão e por preconceito. Porque se repararmos, professores sou eu e um colega que é o Júlio. Depois tenho a certeza, tenho 2 pessoas formadas em Direito, tenho uma pessoa formada em Medicina, outra em Enfermagem, tenho uma psicóloga, tenho uma pessoa que está relacionada com a comunicação. Não estou a ver onde é que estão os professores só são 2. Se há algum preconceito em relação aos professores, e nesta sociedade atual os últimos governos parece que tiveram alguma, não vou dizer, houve uma relação muitas vezes de conflito com os professores e isso acabou por resvalar para a sociedade, mas os professores são pessoas com muita competência e pessoas que desempenham um papel muito importante na sociedade. Mal de uma nação que não considere que os professores são pessoas válidas. E além disso, cada vez mais a inteligência, ou o conhecimento, ou aquilo que as pessoas hoje dominam mesmo pelo saber, o saber é cada vez mais transdisciplinar, o saber não é disciplinar. E hoje o que nos vem mostrar é isso. Hoje o problema não é de informação específica, hoje o problema é das pessoas saberem qual é a informação relevante, saberem adequá-la e saberem muitas vezes relacioná-la. Não é um problema, eu acho que o saber, o conhecimento é transversal, não é disciplinar. Agora que a nossa lista acaba por ser muito heterogénea nesse sentido, eu até acho que isso é muito bom, porque a lista e o programa, ou melhor, o programa não é só meu, é um programa coletivo, e é evidente que se tenho 2 pessoas da saúde, elas saberão muito, ou melhor, prestarão mais contributos muito melhores e mais oportunos para a área de saúde do que propriamente eu, que sou formado em História, mas também eu tenho outros conhecimentos. Há pouco, quando falava da questão de sair de gabinete, portanto, promete ser, se for eleito, um presidente próximo da Sim, população. Próximo, ativo. E já tem uma alcunha, o Vitinho das Feiras. Tem esse conhecimento? Não sei que... por acaso essa alcunha saiu num periódico. E eu até ali acho muita graça, porque pressupõe também outro preconceito em relação até a um elemento de um outro partido. Mas imaginem, a partir do momento que eu sou candidato à Câmara, eu não gosto desta palavra, mas passo a ser, pelo menos, um personagem político, e não uma personagem pública. Isso é uma personagem pública, naturalmente, que eu tenho que ir ao encontro das pessoas, porque, porventura, até seria mais confortável eu ficar no meu sofá, mas é na rua, no contacto com as pessoas. Por exemplo, na última vez eu fui a uma feira, e a feira, muitas vezes, também propicia alguns pequenos encontros em que as pessoas, muitas vezes, servem-se da nossa presença para fazer alguns lamentos, para apresentar algumas críticas, para nos dar força, para nos darem energia, para nos darem ideias, ou seja, nós temos que nos misturar na sociedade. Agora, as pessoas podem utilizar as feiras como elemento de propaganda demagógica ou podem utilizar como uma aproximação às pessoas. Eu nisso não tenho preconceitos, eu faço aquilo que tiver que fazer para aparecer. Depende muito mais daquilo, do íntimo das pessoas e da verdade que as pessoas têm ao aproximar-se das pessoas, do que propriamente com intuitos eleitorais. E nisso vou ser, isso não tenho a mínima dúvida. Estarei sempre no meio das pessoas e próximo das pessoas. Já vamos falar especificamente do seu projeto, do seu programa, das ideias, mas antes também lhe perguntava o facto de ter dito que é contra uma política de karaoke. Porquê a política de karaoke? Porque é muito simples fazer um programa com ideias, que eu diria, com ideias velhas e acabar por lhes construir esse programa de ideias velhas com palavras modernas. E além disso... Está-se a referir ao seu opositor que mantém as mesmas... Não, isso faz parte da política, eu não venho para aqui em confronto, venho apresentar as minhas ideias e seria também injusto estar-me a referir somente ao meu adversário, não faz sentido, eu estou a dizer, são os mecanismos e a coreografia própria da política. Por isso é que não vou por esse caminho. Por isso é que eu estou aqui neste momento e estão pessoas a pensar no programa. E é evidente que as pessoas, quando vêm para uma entrevista, também se devem preparar. Mas é engraçado que nesta preparação houve contributos muito importantes que recebi, porque agora estamos no período de síntese. Mas um programa também não é uma coisa aberta. O programa acaba por ser uma bússola para os próximos 4 anos, mas também muitas vezes para os 8, porque eu espero ganhar isto e quase certeza, se pensar de forma
forma diferente, honesta e com rigor, estarei lá por muito tempo, ou pelo menos até quantas pessoas o desejarem. Agora, a política de karaoke é nesse sentido, imaginem, eu não vou apresentar uma medida que eu sei que, em termos eleitorais imediatos, me pode valer alguma popularidade, mas depois, na realidade, na vida das pessoas, eu não conseguir implementar essas medidas. Por isso é que temos que ser honestos nesse sentido. Não quer dizer que eu, se tiver que apresentar uma medida, apresento-a. E é para cumprir. E tenho que medir a viabilidade da medida. Porque senão, o que é que estou a fazer? Uma operação de marketing cosmética. Por isso é muito simples, muitas vezes, as pessoas enverdarem por uma política de karaoke, que muitas vezes é o que acontece. É agarrar num programa que muitas vezes é simples, fazer copy-paste. E eu não faço. Posso ter ideias diferentes, modernas, mas as pessoas julgarão-se essas ideias modernas, mas sempre com o objetivo de servir as pessoas e de servir a comunidade. Não basta ser moderno por ser moderno, até porque ser moderno é estar ultrapassado. E isso leva-nos a quê? Leva-nos a uma cópia de modelos. Muitas vezes eu noto que nas autarquias, as autarquias têm uma tendência, é evidente que há algumas coisas que nós temos que nos aproximar de outros concelhos, até porque eles têm uma medida boa, porque é que nós não vamos implementar no nosso território. Mas eu às vezes o que noto é que há uma obsessão por copiar tudo que há de positivo nos outros sítios, e muitas vezes isso não é bom, porque aquilo que é bom para determinado território não se aplica noutro território. É nesse sentido, não é com imagem de estar a denegrir, é mais numa forma de afirmação da minha candidatura e não utilizar isto como arma de arremesso político, que não vou por aí. Vítor Pereira, quais são, na sua perspectiva, as principais lacunas de Paredes de Cora, de uma forma geral, que depois já vamos abordar as várias áreas? Eu não falava lacunas, eu falava em termos de dificuldades. E o que há hoje? Qual é o problema? Eu sei que isto, porventura, pode parecer a promessa mais difícil de fazer. Mas se nós começar, eu penso muito a política a médio prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Qual é o grave problema que nós hoje temos em Paredes de Coura e que tem o país? É o emprego. Agora, seria demagógico da minha parte estar aqui a dizer que é fácil criar emprego. Não é fácil. É fácil prometer emprego, criá-lo não é. Até porque a economia, para criar muitos empregos, isso é aceito comumente pelos economistas, a economia teria que crescer a 2% ao ano. Não estamos a crescer a 2% ao ano, nós estamos num período recessivo. Mas eu acho que mesmo assim é possível criar emprego. Como? E como é que se vai criar emprego? Através, imagine, como é que se pode criar emprego de uma forma mais simples? Pode-se criar emprego de uma forma mais simples através da indústria. A indústria é o setor que cria empregos de forma mais rápida. Então, o que é que nós temos que fazer? É empenhar-nos com maior vigor no setor das áreas industriais. Nós temos 2 polos industriais. Também já se falou de criar uma terceira zona industrial. Eu acho que, do ponto de vista político, não é uma medida, como eu diria, sensata, nem tem muita racionalidade económica. Porquê é que não tem racionalidade económica? Nós temos uma área industrial, que é a área industrial de Castanheira, que tem, nesta altura, ainda capacidade de construir, não muita, mas tem pavilhões, alguns deles bons, em ótimas condições, que poderão ser utilizados. Depois temos em Formariz mais ou menos 30 mil metros quadrados disponíveis. Isto dá para criar 6 empresas, de média dimensão. Por isso é que achamos que a terceira área industrial faz sentido quando esgotarmos a capacidade de expansão nas outras áreas. Depois, o que é? Os pavilhões que temos hoje vazios acabam por ser atrativos, porque se nós fizermos uma análise atenta, na Galiza, no norte de Portugal, existem inúmeros pavilhões livres. E o que é que os industriais preferem nesta altura de crise? Numa altura em que o crédito é completamente difícil de obter. Eu até digo às vezes com ironia que os bancos só emprestam dinheiro a quem provar que não precisa dele. Mas às vezes é quase assim. Se repararmos, para um empresário é muito mais cómodo e até muito mais racional do ponto de vista económico comprar um pavilhão por baixo preço ou até alugá-lo por baixo preço. Porquê?
Porque se faz um investimento menor na infraestrutura, acaba por libertar capital para onde? Para a tecnologia e para a maquinaria. Porque são esses dois setores que vão criar competitividade. E se nós esgotamos o dinheiro na infraestrutura, depois não temos dinheiro para comprar tecnologia. Portanto, temos duas áreas industriais. Paredes de Coura tem muitos pavilhões assim vazios. Sim, e vão tentar vender essa imagem? Vamos tentar vender essa imagem, porque acabam por ser pavilhões, alguns deles a preços muito competitivos. Já fizemos alguns contactos, a relação com esses investidores está a correr muito bem. Quer dizer que já está a estabelecer contactos com Sim, potenciais investidores? Sim, brevemente até poderemos ou não podemos até ter notícias muito positivas, até depois, porventura, da campanha eleitoral, mas estamos a trabalhar nesse sentido, ou seja, Paredes de Coura continua a ser uma área bastante apetecível para os empresários. É evidente que poderão dizer... E temos outra coisa boa, é que ao contrário de que algumas pessoas possam pensar, a área industrial de Formaria está a 8 km de autoestrada. E hoje é evidente que a localização das áreas industriais... A questão das acessibilidades é importante, mas há outros fatores que são mais competitivos, ou tão competitivos como a proximidade ou como a localização espacial. Energia, lei laboral, fiscalidade, disponibilidade ou não da mão de obra. Vocês vão perguntar assim... Houve um industrial que me perguntou a taxa de desemprego de Coura. E porquê é que ele perguntou a taxa de desemprego? Porque Coura, se tivesse, imagina, uma taxa de 5% de desemprego, se calhar ele não teria tanta tentação por Paredes de Coura. Porquê? Porque um industrial, quando vai investir, precisa de mão de obra disponível. Ou seja, a localização é evidente que é importante, mas há outros fatores que são competitivos. Muitas vezes até isto é o investidor ver a capacidade de envolvimento da própria Câmara, da velocidade que a Câmara, enquanto organização, tem em responder a isso. E o que é engraçado é que eu, pelo menos, enquanto estive à frente das áreas industriais, não tive nenhum reparo nesse sentido, porque aquilo que me pediam para amanhã, eu fazia hoje. A desburocratização, por isso é que eu também, exatamente, por isso é que eu neste âmbito acho que é importante o quê? Criar um gabinete de captação de investimento, porque aquilo, como dizia há bocado, acabou o tempo da espera. Agora nós temos que ter um gabinete que só direcionado para as áreas industriais, que se concentre nisso, que consiga reunir um conjunto de informação sistematizada, desde a lei laboral, desde a energia, custos, para que depois os empresários, quando forem a decidir, tenham um conjunto de informação disponível para responder e para decidirem quanto ao investimento que vão fazer. E depois gente preparada, gente que tem que ser no mundo global, que tanto fala inglês como perceba o mínimo de lei laboral. E depois é isso, não esperar, ir falar com os empresários. Por isso é que eu acho que esse gabinete de captação de investimento é muito importante. Não faz sentido estar à espera, dos investidores em Paredes de Coura. Temos que ter uma atitude, que eu diria, proativa. De resto, é nesse sentido que também uma das outras prioridades da sua candidatura é o facto de evitar que mais população saia do concelho e se fixe, portanto, continue. É também nesse prisma criar emprego para que não saiam. Sim, ou melhor, o criar dinamismo. Agora é evidente que num contexto de grande dificuldade económica, e num contexto de crescimento inteligente, inclusivo, sustentável, porque hoje as pessoas no futuro, quem tiver meio ambiente vai ter uma riqueza inestimável, as pessoas ainda não se perceberam disso, as pessoas não estão, algumas já sim, mas as técnicas de marketing, as empresas passaram da obsessão ser a responsabilidade social para a responsabilidade ambiental, e então o que é que temos que fazer? Criar um conjunto de projetos pequenos, alguns deles até poderão ser ligados ao turismo, que depois consigam contagiar os outros. Porque as pessoas dizem assim, Paredes de Coura não tem um hotel. E eu digo-lhes, Paredes de Coura somente vai ter um hotel quando criar dinâmica económica. Porque não é racionável, não é inteligível, nem é compreensível que
imagina que um empresário nesse ramo vá fazer um hotel em Paredes de Coura e depois fica à espera das pessoas. Porque não existem negócios sem clientes e sem dinamismo económico. Se nós criarmos dinamismo económico, naturalmente que o hotel acabará por crescer de forma progressiva e sem nós darmos por ela. Mas nós também temos um hotel invisível, desde as casas de turismo de habitação, a própria Câmara tem alguns equipamentos que estão também suscetíveis de serem transformados em instalações para receber turismo. Agora temos que fazer isso de forma sustentada e de forma equilibrada. Por exemplo, nós temos a área protegida do Corno de Bico, mas a área protegida do Corno de Bico, nesta altura, é um recurso. Nós temos que transformá-lo num produto turístico. Como é que se transforma num produto turístico? Olha, criar um centro de BTT. E as pessoas dizem, mas já há muitos. Então, não vamos copiar aquilo que existe no país. Compram-se 2 ou 3 viagens numa companhia de low cost, vamos à Escócia, onde existem as melhores pistas de BTT no mundo, aprendemos e depois adaptamos à nossa realidade, porque fazer mais uma, isto é outra coisa que a minha equipa e nós debatemos isso. Não adianta fazer mais uma, ou nos afirmamos pela diferença, por isso é que eu falo pensar diferente, ou não temos a hipótese de se ingrar, ou de criar estruturas, ou de criar incentivos para as pessoas virem a Paredes de Coura, mas pode ser um centro de BTT, pode ser um centro equestre, podemos fazer um parque de caravanas verde ou sustentável, podemos, imagino, ter um autocarro do centro da vila, leva as pessoas a visitar o Corno de Bico, mas depois temos que criar lá, na paisagem protegida, um conjunto de atividades, e essas atividades são feitas pelas pessoas de lá. Pode ser uma pequena associação, imagine... De início é possível que uma associação consiga gerir. À medida que o negócio começa a crescer, a associação deixa de ser associação e passa a transformar numa empresa. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar, criar pequenos projetos que depois consigam contagiar o resto da comunidade e não entrar em ideias megalómanas ou em revoluções. A revolução que eu falo é essa, é uma revolução que eu diria até silenciosa. Digamos que no fundo é também aproveitar aquilo que já denominou de riqueza natural e ambiental que Paredes de Coura tem, mas concretizá-la depois. Sim, é isso que falta. Sim, por exemplo, imagina outro exemplo, o Rio. Paredes de Coura tem, ao contrário de algumas vilas, não nasceu perto do Rio. O Rio fica próximo, mas não fica logo nas imediações da vila. O que é que podemos fazer? Olhar para o Rio com outros olhos, ver aquilo que se pode fazer, limpar as levadas, por exemplo, pensar num repovoamento da truta, podemos utilizá-la para a pesca para fins lúdicos. Acho eu que era possível fazer, eu não chamo ecopista, mas, por exemplo, um caminho ecológico junto do rio para as pessoas. Hoje as pessoas têm também preocupações no âmbito da saúde, gostam de caminhar, podíamos fazer, e podíamos fazer também, ou esse também será um projeto. Tudo isto integrado acaba-se por criar um contexto, ou seja, não podemos esquecer o património, não podemos esquecer que temos o centro de estudos do Mário Cláudio, temos a Casa Grande de Romarigães. Agora, poderá eventualmente surgir um projeto turístico que agora está muito em voga na Europa, que são as paisagens literárias. Tudo isto com contexto, porventura pode-se criar um prémio literário e as pessoas podem dizer isso, mas isso é para os intelectuais, é para os escritores. Não, porque depois isso é uma forma de afirmar o território e depois de gerar riqueza, porque essas pessoas criam uma empatia por Paredes de Coura e mais tarde até têm vontade de voltar. À semelhança do que aconteceu com o centenário da Assembleia da República, que chamou grandes nomes para Paredes de Coura. Nesse sentido, é uma forma de afirmar o território, porque depois o que é que acontece? Essas notícias acabam por ter ressonância mediática e os territórios afirmam-se desse modo, porque depois, imagina, se um território já tem afirmação no contexto nacional, será mais fácil captar investimento, será mais fácil atrair visitantes e depois ver aquilo que nós temos. Desde património histórico, património cultural, tentar integrar isso numa oferta, ou melhor, tentar contextualizar isso numa oferta turística integrada, em que as pessoas consigam vir a Paredes de Coura e depois consigam também o quê? Ter para ver. E depois eu acho que isso é perfeitamente execuível, que é
Hoje os projetos só existem com clientes. Se nós fizermos um contacto com a agência imobiliária alemã, inglesa, ou seja o que for, pode-se criar um projeto turístico com 60 pessoas que é um autocarro. Nós podemos perfeitamente trazer essas pessoas para Paredes de Coura, temos a casa de turismo de habitação, podemos funcionar numa rede de marcação, as pessoas podem ficar 3 ou 4 ou 5 dias em Paredes de Coura, podemos depois levar essas pessoas às Cabos do Vinho do Porto e construir aqui o quê? Uma oferta turística integrada, em que Paredes de Coura centrada em Paredes de Coura, mas depois com outros motivos de atração turística aqui no norte do país. Se correr bem, o que é que acontece? Naturalmente que, se esses primeiros 60 turistas vierem a Paredes de Coura, forem visitar as casas do Vinho do Porto, as Cabos do Vinho do Porto, e eventualmente ir a Santiago de Compostela, que imagem levam de Paredes de Coura? Boa, não será mais fácil a partir daí... Passa a palavra depois. E partir para projetos mais ambiciosos? Agora é aquilo que eu estava a dizer, nós estamos num mundo global e não podemos estar sempre a olhar para o contexto nacional. Por isso é que eu digo que é importante as pessoas terem pessoas na minha equipa de vários saberes e hoje as pessoas não têm a mínima dúvida. O inglês é a língua universal. Nós estamos em competição com o mundo e temos que estar abertos ao mundo. Não devemos já esquecer também o nosso país, mas teremos que estar abertos ao mundo. Em termos, já falámos a questão do Rio Coura, aliás, mas podemos falar também da agricultura e floresta. Tem medidas concretas para o concelho? Nós falamos muito sobre a agricultura e a agricultura aparece como um dos projetos a longo prazo. Porquê? Eu não tenho uma visão idílica e romântica da agricultura. A agricultura é um mundo muito difícil. Que hoje em dia fala-se da questão... Sim, mas isso muitas vezes é aquilo que sai na revista Visão ou na Sábado ou noutras revistas, em que aparece um casal de designers que vem de Lisboa e que vão para o campo. Mas muitas vezes eles sobrevivem, não também por eles próprios, mas também por a generosidade da aldeia, porque não é muito fácil. As pessoas têm uma visão romântica da agricultura, não é fácil. Plantar não é fácil e depois estamos sujeitos a não colher, basta uma intempérie ou uma geada. Agora, o que eu acho que a agricultura pode servir? A agricultura pode servir como quê? Como complemento da outra atividade que as pessoas tenham. E depois o que nós temos que fazer é tentar produzir o quê? Tentar produzir para consumo próprio. Se conseguirmos libertar alguma produção, porque não utilizar, por exemplo, o antigo mercado, reabilitá-lo e depois, aos fins de semana, estarem esses produtos lá à venda. É evidente que termos fiscais não é muito fácil, mas eu também acho que não seja intransponível. E ao lado disso, podemos ter o mercado, os produtos biológicos, podemos ter, imagine, uma feira de livros usados, podemos ter uma feira de velharias, podemos ter um programa para as crianças, para quê? Para também trazer gente a Paredes de Coura, porque uma das outras preocupações também é criar um conjunto de atividades para o comércio local, mas nós continuamos na agricultura. E como não quero divergir deste assunto, porque é importante, também eu acho que é imprescindível nós ter uma carta agrícola, porque Paredes de Coura é um concelho relativamente grande e o que é preciso saber? Primeiro é preciso saber quais são as potencialidades de cada freguesia, porque uma freguesia pode ter potencialidades para uma cultura, mas não tem para outra, devido ao clima ou à qualidade do solo. E essa carta agrícola permite-nos inventariar as potencialidades e as dificuldades. Agora que a agricultura no futuro vai valer muito dinheiro, se conseguirmos ter produtos bons, também temos capacidade... Que existem, mas não estão ainda porque certificados. Não podemos, exatamente, não, e a certificação também será uma dessas formas, mas não podemos competir pela escala, temos que competir por aquilo que é qualidade. E naturalmente que, imagine, a escala implica o quê? Se competirmos pela escala, não poderíamos abastecer um negócio ou uma superfície de grande dimensão com aquela frequência que eles exigem, portanto não vamos por aí. Agora que nós temos dificuldades, população envelhecida, o minifúndio, se calhar tentar convencer as pessoas através do emparcelamento a criar propriedades de grande dimensão não é fácil, mas se conseguirmos convencer 2 ou 3, naturalmente que isso pode ser contágio para as outras situações. Agora, por isso é que coloco sempre a agricultura a longo prazo. Agora que não a longo prazo, porquê? Porque os resultados serão a longo prazo. Agora que temos que pensar nela, seja como complemento a uma outra atividade, seja como competir em pequena escala e pela diferença. Agora, em relação ao setor da floresta, eu no outro dia fiquei assustado. Porquê? Porque a floresta a floresta é a paisagem.
E nós temos que olhar para a floresta também como paisagem, como motivo de atração turística, porque não podemos destruir a paisagem. Mas eu no outro dia fiquei assustado, porque agora há um novo diploma que, com um simples aviso prévio junto do ICN, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, é possível que as pessoas até 2 hectares possam plantar eucaliptos de forma simples. Basta fazer esse pedido, o ICN não responder dentro do prazo legal, que temos, acaba por ser aprovação imediata, aquilo que se chama deferimento tácito. E isso é problemático porquê? Porque de um momento para o outro podemos estar a eucaliptar todo o nosso concelho e até o próprio país. Eu acho que isso é perigoso. Agora que me venham dizer as pessoas têm que viver da floresta, é evidente que as pessoas têm que viver da floresta. A floresta representa 2% do PIB e emprega 2% da população. As pessoas não podem olhar para a floresta como um presépio. Mas o que nós temos que convencer as pessoas e dar formação, quer aos pequenos, ou tentar convencer os pequenos produtores ou aqueles que têm maior responsabilidade, que são as comissões dos baldios, para não enveredarem por uma tentação de lucro imediato através dos eucaliptos, porque eu não quero ver Paredes de Coura de um momento para o outro num grande eucaliptal. Agora que tem que haver aqui bom senso, tem que haver bom senso. Agora, o que temos que fazer é fazer esse trabalho de pedagogia junto das pessoas, porque aquilo que de mais rico e é porventura um dos grandes bens de Paredes de Coura é a paisagem. E a paisagem no futuro pode valer muito dinheiro. Não a poderemos, como é que se diz, descaracterizar. Agora há uma outra forma que os outros países estão a utilizar, que chama-se a certificação da exploração florestal. O que é certificação? Aqui, perto, já há alguns exemplos. Aquilo que eu lhe dizia há bocadinho, hoje as pessoas quando compram um produto as pessoas têm preocupações ambientais. E o que é a certificação da exploração florestal, como é que pode ser um instrumento importante? No nosso país ela representa pouco, à volta de 12%. Na Europa já está em 43%. O que é isto? Isto é uma forma de nós conseguirmos explorar a floresta e até exportar de uma forma inteligente. Porquê? Porque as explorações florestais que estão certificadas são explorações que têm preocupações ambientais, desde o uso da água, se têm preocupações com os incêndios, se é uma exploração intensiva ou respeito ao meio ambiente. E isso pode ser uma forma. E é uma forma de quê? É uma forma de equilíbrio. E é uma forma de nós, se não conseguimos impor-nos pela quantidade, podemos impor-nos pela qualidade e por essa certificação. Agora que eu fiquei assustado. Agora é evidente que nós temos que ter essa preocupação junto das pessoas para não estarem somente preocupadas com o lucro imediato, mas também com o futuro, porque nas próximas gerações a floresta vai valer muito, 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 muito dinheiro. A floresta, a paisagem, o meio ambiente. Relativamente à questão já tocou um bocadinho, mas da economia local, do comércio local, digamos que fala-se sempre de um reduzido comércio em Paredes de Coura. Quais são as medidas que tem para dinamizar? O comércio local vive, de facto, o período de verão das festas do Concelho e do Festival. Os níveis de faturação acabam por ser fora do comum. Eu não tenho dados, não tenho dados rigorosos, temos alguns dados, mas há uma coisa que isto é uma afirmação que é completamente objetiva. Se não fossem aquela dinâmica criada pelo festival e pelas festas dos concelhos, das festas do Concelho, naturalmente que alguns comerciantes já tinham fechado as portas. Então o que é que temos que fazer? Temos que criar um conjunto de atividades ao longo do ano que consiga levar as pessoas à vila. E depois também mudar os hábitos, porque talvez implementar, através de estratégias inteligentes, o hábito de comprar em Paredes de Coura. Depois podemos, porque a dinamização do comércio não pode ficar somente circunscrita ao festival e às festas do Concelho. Imaginem,
com eventos de rua, pode ser um festival de design, pode ser, imaginem, uma coisa que já havia na Europa e que é uma excelente ideia, pode ser um prémio de escultura em que as pessoas, os escultores estão no meio da vila a fazer as suas obras de arte no meio das pessoas, as pessoas passam, observam, com workshops, com alguns eventos de rua ligados para as crianças. Nós sabemos que os pais, pelos filhos, fazem tudo, ou seja, criar uma espécie de pulsar cultural que leva as pessoas ao centro da vila. Poderão dizer, mas isso custa dinheiro. Custa dinheiro inicialmente, mas se os eventos crescerem, e nessa área eu até tenho alguns conhecimentos no âmbito de captar patrocinadores e sponsors, alguns desses eventos podem ser podem serem patrocinados por algumas empresas, e são patrocinados por algumas empresas, reduzem a quê? Reduzem o investimento da própria Câmara. Agora que temos que fazer isso eu acho que é importante. Em termos culturais, já que também estamos a tocar nessa área, portanto, o Vítor Pereira tem um grande conhecimento também, porque foi sócio fundador e é da Ritmos, a entidade que organiza... Agora já não, já é passado. Então, já é passado. Pronto. Agora estou concentrado unicamente na Câmara. Exatamente, mas pronto, mas esteve sempre ligado a este grande festival, que é uma imagem de marca de Paredes de Coura. Considera que se resume só isto, a cultura? Não, o Festival de Coura, no fundo, acaba por entroncar e convergir àquilo que eu disse. O Festival de Coura vem provar uma coisa. Eu não acredito em discursos da interioridade. Daqueles discursos das pessoas lamentarem-se que estamos no interior, que é difícil de fazer eventos, de criar. Os eventos nascem até nas terras mais inesperadas. Depende de quê? Da capacidade criativa e da capacidade das pessoas serem ousadas e de não desistirem de início. E depois das pessoas terem prudência, ou seja, muitas vezes é que aquilo que eu às vezes acho que não há paciência. Ou seja, as pessoas têm que ter paciência. Tem que apostar nos projetos e depois esperar que cresçam de uma forma sustentada, paulatina e com humildade, ou seja, todos os anos aprender com os erros. E mostra o quê? Que a afirmação dos territórios pode ser pela capacidade das pessoas criarem. E o Festival de Coura é o exemplo perfeito disso. E se o Festival de Coura nasceu em Paredes de Coura, há outros eventos, outras iniciativas, sejam do âmbito cultural, industrial, agrícola, que também podem dar frutos. O que nós temos que pensar é pensar de forma diferente e depois marcar-nos para... Porque se nós estamos num mundo global, como é que nós conseguimos atrair pessoas? Pela diferença, por algo diferente que a gente consiga oferecer às pessoas. E nisso é que mostra. O Festival de Coura é bom por isso. E depois é bom, e também é bom porque é bom para a comunidade, não é? Se há estudos que se levantam das caixas de multibanco 2,5 milhões, muito do dinheiro fica em Paredes de Coura. E se inicialmente nos primeiros festivais havia alguma... reticências em relação ao festival, hoje todas as pessoas têm orgulho e falam do festival, tanto pela afirmação do território, tanto pela ressonância mediática, como pela própria empatia, e não é só pela própria empatia, é pela dinâmica económica que cria, e por isso é que eu acho que o festival é importante, e até pode ser um exemplo e um motivo de inspiração para que as pessoas... Exatamente. E a autarquia vai continuar a apoiar esses empreendedores e também o Festival Paredes de Coura, porque esta teve que fazer cortes, mas se ganhar vai continuar a apoiar, certamente. Sim. Esta sua ligação que teve com o passado não vai haver misturas, como se costuma dizer. Não vai haver misturas, até porque se as pessoas forem, e eu acho que as pessoas são sensatas, tanto aquelas que apoiam como a própria comunidade. Imagine, o Festival de Coura tem um histórico de apoios, não é? Portanto, se tem um histórico de apoios, há uma linha de comparação. E nós temos que ter em consideração que no futuro é quase, a não ser que a dinâmica económica mude completamente, mas o futuro implica mais uma contenção ou até propriamente cortes do que um aumento do apoio ao festival. Agora, nós estamos conscientes que o festival é porventura um evento âncora em Paredes de Coura, que tem muita importância, tanto na afirmação do território como no aspecto da dinâmica económica. Portanto,
o Festival de Cor é um evento a apoiar, sem sombra de dúvidas. Seria insensato ou seria completamente demagógico estar a dizer que o Festival de Cor não deve ser apoiado. Vítor Pereira, temos 5 minutos, o tempo passa depressa, mas já abordámos muitas áreas, mas ainda temos aqui algumas questões. Queria saber, ao nível da educação, portanto é professor, portanto está intimamente ligado também com esta questão. Paredes de Cora está, em termos de carta educativa, está praticamente também tudo encerrado. Sim. É uma área que não gera grandes preocupações. Sim, mas há sempre, como é que é dizer, há sempre hipóteses de melhorar. No outro dia, porque quando eu falo nisto, e é com sinceridade, no outro dia, eu e a minha equipa, acho que aquilo é um projeto comum. É um projeto comum de partilha de ideias, e no outro dia, por exemplo, um dos contributos de uma das pessoas que faz parte da minha lista, eu acho que é um contributo, esta ideia que ele tem é essencial. Naturalmente tem alguns problemas que depois teremos que falar com todos os intervenientes, que nós não podemos olhar. Hoje a escola, apesar de continuar as aulas a serem dadas numa sala de aula, com mesas, com cadeiras, hoje cada vez mais o conhecimento espalha-se, flui, e a sala de aula continua a ser, um espaço privilegiado. Mas depois existe um conjunto de equipamentos na autarquia que, em vez de serem utilizados esporadicamente, poderão ser utilizados ao serviço da aprendizagem. Podemos utilizar o CEIA, podemos utilizar o museu, podemos utilizar a biblioteca. Os alunos envolverem-se na comunidade, e que a visita à biblioteca não seja uma visita esporádica, mas passe a ser um hábito, porque hoje aquilo que eu acredito nisso, é utilizar os equipamentos e todos os espaços que têm potencialidades culturais, pedagógicas, educativas, ao serviço da comunidade. É evidente que isso muitas vezes cria conflitos com o quê? Cria conflitos com o próprio programa escolar, porque os professores também têm o dever de cumprir o programa escolar. Agora, eu acho que se pode utilizar esses equipamentos que têm potencialidades pedagógicas, educativas e culturais de uma forma mais frequente. Como, por exemplo, imagine, vem um grupo de dança ao Centro Cultural. Se nós estamos a contratar um grupo de dança para vir ao Centro Cultural, porque é que esse grupo de dança não pode ser incluído no programa educativo? De trazer as pessoas, porque tanto se aprende num livro, tanto se aprende numa aula de história, numa aula de matemática, como a ver um espetáculo de dança. Porque hoje, no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo das pessoas, a criatividade desempenha cada vez mais um papel importante. Eu sou mais adepto de uma criatividade estrutural, premiável em todas as atividades que a Câmara faça, do que propriamente criar um espaço chamado, não é nada que eu tenha algum preconceito contra as indústrias criativas, mas a criatividade não se pode decretar. A criatividade está ligada a todos os aspectos da vida das pessoas, e pode ter a certeza que eu, quando for a uma entrevista para um emprego, ele está-me a avaliar pelos meus conhecimentos, mas também pela minha criatividade, pela minha capacidade. Eu dou o exemplo que havia um publicitário que dizia que não contratava para a agência dele, e era uma agência de publicidade, pessoas formadas em publicidade ou marketing. Contratava pessoas das áreas artísticas, de filosofia, das áreas mais estranhas. Porquê? Porque são pessoas que são mais criativas, e essa criatividade pode-se aprender num espetáculo de dança, e as pessoas podem dizer assim, mas o espetáculo de dança não me dá nenhuma alguma inteligência, ou não me dá nenhuma, aquilo que dizem o termo em inglês, skill, alguma capacidade para a minha vida futura ou profissional. Dá. É nisso que temos que aproveitar todos os aspectos culturais e envolver as escolas, os alunos e os adolescentes nisso. Por exemplo, estamos a preparar isso. Durante as férias do verão, os adolescentes, muitas vezes, em Paredes de Cora, andam lá àquilo que a palavra não é bonita, mas também não é má, que tem alguma ternura, ó Deus dará. Eu sei que é impossível, ou seja, eu sei que porventura não será muito adequado criar mais um plano de formação ligado à escola e aos conteúdos escolares, mas se calhar um programa de arte para eles, ligado ao cinema, eu sei número de artes, à música,
não poderia estimulá-los, eles estarem a participar e até a eles terem uma aprendizagem alternativa? É que o ensino da arte é essencial e a escola muitas vezes, os currículos não privilegiam, acabam por não dar muito destaque às artes. Mas eu quando falo dos adolescentes, falo com as crianças. Criar programas, um conselho, eu tenho esta ideia, vamos fazer o conselho amigo das crianças, no sentido de nós preocupar-nos com a formação das crianças, porque hoje os pais cada vez mais têm o tempo mais ocupado e temos que criar programas específicos para esses grupos etários. Vítor, ganhar as eleições, portanto, não é prioridade, por assim dizer. Tem a sua curta experiência política, é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu nem considero que seja vantagem ou que seja desvantagem. Há uma coisa que eu aprendi. 4 anos numa Câmara, acho eu que já é um estágio bom. E pode ter a certeza que espero ganhar as eleições. E quando for para a Câmara, já é um território que me é familiar, percebe? E mesmo quando se fala na política, na experiência, a experiência faz-se a caminhar. Dou um exemplo concreto. Eu nunca fiz listas para as juntas. Fui fazer, desde janeiro, listas fui para as freguesias fazer listas. Uma equipa, uma renovação completa. Não é nada do outro mundo fazer listas. É só falar com as pessoas, ouvi-las, gerir expectativas e, no fundo, saber um bocadinho de natureza humana, ser sensato, prudente, às vezes ter alguma estratégia, mas também acho que se nós formos só com estratégia, acabamos por não cativar as pessoas e, portanto, a experiência política eu acho que tenho bastante. 4 anos numa Câmara é um grande estágio e se eu estive 4 anos na Câmara e se as pessoas resolveram apoiar-me, e como foi o caso do Presidente e da Comissão Política, é porque acham que eu tenho qualidades. E não é só isso. E eu poderia dizer que estaria mais preocupado se não tivesse uma equipa, mas eu tenho uma equipa excepcional, digo-lhe isso e não estou a dar o exemplo. Eu não tenho programa, o programa é meu e da minha equipa. Porquê? Porque são pessoas muito capazes. Nós somos 9, não vamos todos para a Câmara, mas vamos alguns, mas todos vão dar contributos. Vamos fazer reuniões periódicas, vamos nos misturar com as pessoas, porque como éramos jovens, nós hoje recebemos muitas felicitações para as pessoas dizerem assim: então eles são tão jovens e estão na feira, estão na romaria, estão junto de uma freguesia, como estivemos ontem numa reunião na casa de um candidato a uma junta até às 2 da manhã e notava-se que as pessoas estavam contentes ao sair, porque nota-se que há generosidade e que há verdade. O problema da política é que falta muitas vezes isso. Se as pessoas acreditam, até podem ser as ideias mais estranhas, mas se as pessoas acreditam nessas ideias e falam de coração aberto, não tenho a mínima dúvida que nós conseguimos alcançar esses objetivos. Vítor Pereira, fica então essa convicção também. Obrigada pela sua presença. Obrigado. O programa Alto-Minho, programa das autárquicas, regressa então para a semana com mais um entrevistado para 29 de setembro, o ato eleitoral.